Fala, Reis, tudo certo? Como é que tá as coisas? Tudo certinho? Deixa eu te falar, no decorrer da vida da gente, no decorrer da nossa caminhada, os anos vão se passando e a gente se depara com grandes problemas, certo? Problemas de ordem financeira, problemas de ordens familiares, problemas de ordem espiritual, na saúde, certo? E eu estava meditando aqui acerca de um problema grande que um homem na Bíblia chamado Naamã, ele viveu. Ele teve uma doença, contraiu uma doença, naquela época muito comum, doença incurável, que era a lepra, certo? Mas alguns pontos me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com os senhores, certo? Tenho certeza que será de grande valia, de grande aprendizado. Pega uma caneta, pega papel e caneta aí, pega papel e caneta para a gente anotar e para a gente aprender acerca de Naamã, que tem muito a nos ensinar, certo? E não somente Naamã, mas eu creio que ela era uma jovem, a Bíblia não relata o nome dela, que era serva da esposa de Naamã. O que ela pode ensinar para a gente? Presta atenção. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, porque através dele, né, através de Naamã, o Senhor Deus deu muito livramento aos sírios por conta dele. Veja bem. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Existia uma lepra no corpo dele, existia uma lepra na saúde dele, existia uma lepra que tirava a paz, que tirava a felicidade. Mesmo sendo um herói valoroso, mesmo tendo grandes conquistas terrenas, mesmo vencendo grandes batalhas, tendo grandes livramentos, tinha um peso na vida dele, uma infelicidade chamada doença, chamada lepra. Então, algo que tirava com certeza a paz dele, a tranquilidade. E era algo que ele tentou buscar em vários lugares, várias soluções e não teve jeito, certo? Naquela época, o ser humano que ele se encontrava leproso, ele deveria ser até afastado do convívio social, porque era uma doença contagiosa, certo? E mesmo assim, ele, por ser um herói, por ser um homem de guerra, por ser um homem conhecido, bem-sucedido, ele continuava no convívio. Mas veja só que interessante. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Uma menina presa a serviço da mulher de Naamã. O que essa menina tem a nos ensinar? Muita coisa. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que você percebe aqui? Você percebe uma menina, uma jovem, deveria ser uma jovem, quando a Bíblia fala menina, deveria ser uma jovem, que estava presa, foi levada presa para servir, para ser serva numa casa onde aquela mulher era esposa de um grande comandante do exército sírio, certo? Então ela via a aflição daquela família, ela via a aflição daquela casa, ela via a dor, o sofrimento que não era somente através da doença daquele homem, mas era através da tristeza de várias pessoas, com certeza da esposa, de filhos, que viam aquela situação e ficava preocupado talvez na iminência até do seu patriarca vir a falecer, certo? Imagina o sofrimento daquela casa, tá certo? Mas olha só, o que me chamou a atenção foi que essa jovem, ela fala para sua patroa, vou chamar de patroa, sua senhora, melhor dizendo. Ela fala para sua senhora: ah, se o meu senhor Naamã pudesse encontrar um profeta que está lá em Samaria,
certamente ele iria ser curado. Mas perceba o que a gente tem a aprender com essa jovem. Perceba bem o que a gente tem a aprender com essa jovem. Ela estava na condição de serva, foi tomada. Ela poderia muito bem estar com um coração como? Um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ressentimento, um coração cheio de ódio. Ela estava ali trabalhando forçadamente contra a sua própria vontade, mas ela teve compaixão, ela teve misericórdia, ela tinha um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração que sabia enxergar com bons olhos, sabia olhar para aquela pessoa, mesmo sendo seu senhor, sendo sua senhora. Ela poderia dizer assim: ah, eu quero que ele mais morra. Não é assim? A nossa natureza antiga não era assim como procede muitas das vezes o coração. Ele é um chefe do exército, não é nem do povo de Israel, não pertence à minha família, não pertence à minha casa. Quantas vezes nós desejamos a morte, desejamos o mal de pessoas por não serem nossos entes queridos, por não serem sangue da gente. Ah, eu quero mais é que aquela pessoa morra, não estou nem aí. E muitas das vezes a pessoa não fez nada contra nós. Muitas das vezes uma notícia gera um sentimento de indignação dentro do nosso coração. Muitas das vezes uma notícia de fulano, ciclano fez isso, fez aquilo outro, gera um sentimento de revolta dentro de nós. Sim ou não? Não é isso? E esse sentimento faz com que a nossa vida ela seja improdutiva, começa a secar. Por isso que a minha vida ela começa a secar, ela não tem prosperidade, não tem crescimento. Mas diferente dessa jovem, ela desejou o bem do seu senhor, Naamã, e comentou com a senhora: se ele tivesse lá com o profeta que está em Samaria, certamente restauraria a sua lepra. Só que diante dessa palavra, aí que está outro ensinamento. Quem você tem escutado? Quem tem você dado ouvidos? Porque a partir do momento que a gente está na condição de senhor de algo, uma posição privilegiada, será que a gente tem ouvido os nossos servos? Porque aquela mulher ouviu a sua serva, ouviu, acreditou naquela palavra, ó. Então foi Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então a esposa dele falou para ele foi, falou para o rei dele, o rei da Síria, Naamã. Por quê? Porque creu na palavra. Olha, tem uma menina lá em casa que ela falou isso, isso e isso. Ela disse que se eu chegasse até o profeta que tá em Samaria, certamente fiquei curado da lepra. Então aquela palavra gerou uma fé, uma confiança, uma crença dentro de Naamã, dentro da esposa de Naamã, que fez com que Naamã chegasse até o seu rei. Perceba, ele deu ouvidos à palavra da sua serva. Serva. Só que o ser humano, em sua natureza, muitas das vezes tem a tendência a só querer ouvir seus superiores profissionais, seus superiores eclesiásticos, seus superiores, enfim, financeiramente, em todos os sentidos. Mas a sabedoria, segundo Salomão, ela está em todo lugar, ela está em toda esquina, ela está nas ruas, ela está gritando. A sabedoria, ela grita. Por que a sabedoria, ela grita? Porque ela está em todos os lugares e o ser humano, pela distração desse último século, pela distração do ser humano, ele não consegue enxergar a sabedoria. Eu era assim. Eu buscava riqueza, dinheiro, buscava sucesso. Só que enquanto eu busquei sucesso, busquei dinheiro, o dinheiro passava pela minha mão, escoava pelo ralo, ia pro esgoto. Só que a partir do momento que a chave virou, Júnior, chave, papo de coach, não, chave vira e abre um portal. Toda chave abre um portal, abre uma porta, abre um acesso. Toda chave abre um novo caminho. Então, quando eu virei a chave do novo caminho, entendi que a sabedoria é o próprio Deus, Ele é o verbo desde o princípio, Ele é a palavra, Ele é a sabedoria. Aí eu entendi, bingo, eu tenho que buscar essa sabedoria
aprender, ter conhecimento, colocar em prática, entender e como consequência virão os resultados. Como consequência virão os resultados. Quando Salomão ele buscou a sabedoria, ele pediu sabedoria a Deus, ele assumiu um reinado, ele já tinha riqueza, honra. E ele pediu sabedoria. Quando ele pediu sabedoria, o próprio Deus chegou e disse: você pediu a mim. Você pediu sabedoria, você pediu a mim, porque a sabedoria, a verdadeira fonte de sabedoria, ela procede do trono do Todo-Poderoso, é o próprio Deus. Então, quando ele pediu sabedoria, aquela sabedoria fez ele tomar atitudes, fez ele ter conhecimento, discernimento de tomar atitudes, de transformar o reino dele no reino mais próspero que houve aqui na Terra. Ele conseguiu fazer alianças políticas, alianças negociais, a ponto de se transformar no homem mais próspero que já passou aqui na Terra, certo? Porque ele aplicava a sabedoria, simplesmente como consequência vinha a prosperidade. Ele não focou na prosperidade, ele focou na sabedoria. Mas quando eu busco a sabedoria, a consequência é prosperidade, a consequência é a riqueza. Bingo! Deu para entender? Então, olha aqui nos meus olhos azuis. Deixa eu olhar para você. Olha aqui nos meus olhos azuis. Naamã foi ter com o rei dele. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. 10 talentos de prata. 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Ele foi levar, é comum autoridades presentearem outras autoridades quando em visita, certo? Toda vez que você ouvir a palavra talento ou ler a palavra talento na Bíblia, é unidade de medida. No hebraico, é em torno de 34,2 quilos. 34 quilos. Ele levou 34 quilos, não. 10 talentos de prata. Ele levou 340 quilos de prata. Preste atenção. Naamã ele pega 340 quilos de prata, ciclos de ouro, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa e vai numa comitiva para apresentar aquilo ali ao rei de Israel. Por quê? O rei de Israel era a maior autoridade, ele queria ter acesso ao profeta que estava em Samaria. Então ele falou: eu vou falar com o rei. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei não tinha entendido que a missão era do profeta e não era do rei, o rei da Síria. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então, o rei pensou que o rei da Síria estava tirando com a sua cara, né? Pô, mandou um servo, o rei da Síria manda um servo dele para mim, para eu curar. Eu sou Deus? O rei de Israel à época estava com pouca fé, né? Não entendeu que o Deus dele é o Todo-Poderoso. Então, Eliseu ouviu falar disso e disse: pode trazer para mim, pode trazer, deixa que eu resolva a bronca. O que eu tenho que entender? O que nós temos que entender hoje, na nova aliança? Sabendo que você, eu, nós somos reis e sacerdotes. Ele constituiu rei e sacerdote, cada um de nós para Deus. Então somos reis e sacerdotes. O que a gente tem que entender? Que a gente tem autoridade para curar. Que o ser humano ele tem autoridade para curar, para reinar. Certo? Isso que eu tenho que entender, com o propósito de trazer mais pessoas para o reino. Quanto mais eu assumo a minha autoridade, a minha responsabilidade, a minha missão de sacerdote e de rei, mais pessoas irão ver
e querer estar conosco nesse reino. Deu para entender? Entrar nesse reino. O que Naamã foi? Chegou até o profeta, né? Chegou lá. Então, Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Essa história você já sabe. O que a gente aprende? Saber dar ouvidos, tem que prestar atenção que a sabedoria está em todo lugar. Um servo, uma pessoa pequenininha ali. Eu aprendo muito com pessoas que aparentemente chegaram agora, estão ali desprezadas, desprezíveis. Eu aprendo muito com pessoas, moradores de rua, quando a gente vai entregar um sopão, eu aprendo muito com pessoas que estão na condição de tentar não, buscando a libertação dos vícios na clínica de recuperação. Eu aprendo muito com eles. Eu tenho que estar atento à sabedoria. Depois que eu vi isso, que eu tive esse entendimento, então eu busco a sabedoria em todo lugar, porque ela está gritando. Vem, me acha, me adquire. Adquire conhecimentos, bota nessa cabecinha aí para ver se você consegue operar com ela 3%. Que se você entender que quanto mais sabedoria, mais você busca, mais isso, você não vai conseguir chegar nem 10% da sua cabeça, dessa potência, dessa máquina que é o cérebro, o intelecto humano que Deus criou para você usá-la para governar sobre a Terra. Você não entende. Então, o dia que eu souber disso, o dia que eu entendi isso, não faz sentido a gente perder tempo com coisas, distrações, coisas tão banais, perder tempo com o que a pessoa fala. Se fulano vai achar bom o que eu fiz, vai achar ruim o que eu estou falando, vai achar ruim que eu estou de barba, vai achar ruim que eu estou de óculos, vai achar ruim que eu falei uma palavra errada, aí estou nem aí. Eu tenho que cumprir a missão. Deu para entender? Só que o profeta, inspirado pelo Todo-Poderoso, sabia que a verdadeira lepra que estava no corpo de Naamã chamava-se orgulho. Ele precisava quebrar o orgulho dele e descer as águas sujas do rio. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Entendeu? A lepra dele era o orgulho. Então, naquela ocasião especial, o Todo-Poderoso disse: a tua cura está em você quebrar o seu orgulho. Quebrar, confiar na palavra. Então ele desce por 7 vezes, mergulha naquele rio sujo, desce a primeira, imagina, ele desce a primeira, o corpo está sujo ainda. Eu vou obedecer. Desce a segunda, o corpo tá, desce a quinta, sexta. Eu vou obedecer do jeito que o Todo-Poderoso mandou. É no tempo dele, é no momento dele, é na hora dele. Eu só preciso obedecer e caminhar e buscar sabedoria e fazer minha parte. A consequência, o resultado, os frutos do meu plantio, a colheita é no tempo dele. Beleza? Espero que nós tenhamos aprendido muito hoje. E até o próximo vídeo, tá? A gente vai falar mais sobre isso para que nós venhamos crescer, evoluir, prosperar como nunca. Porque nós somos... Deixa quieto, depois eu falo.